vamos para o estudo do nosso calendário do mês de abril. Isso! Que dia que é hoje mesmo, crianças? Hoje é dia 5 do mês de abril do ano de 2021, crianças. Que dia da semana? Segunda-feira. Você vai copiar no seu caderninho o dia, o mês, o ano e o nome da nossa escola, o nome da professora e também a turma. E não esqueça do seu nome completo. Olá, crianças, tudo bem? Belezinha com você? A professora está muito bem. Como que você passou de feriado, dia da Páscoa, com a família, todo mundo reunido, feliz, comemorando o nascimento de Jesus? Isso mesmo. Hoje nós vamos começar a nossa aulinha, a nossa última página, a nossa apostila. Isso mesmo. Hoje dia 5, quinta-feira, como você viu lá no seu calendário do mês de abril. Exatamente. Olha só, nós vamos trabalhar hoje, primeiro na nossa apostilinha, português. E no português vai ter um quadradinho com umas palavrinhas, umas sílabas com numeral. Aí embaixo você vai ter a sequência dos números, né? Os numerozinhos, e você vai, através daqueles números, formar palavrinhas. Muito bem, eu quero ver as palavrinhas que você vai descobrir através dessa legenda. E aproveite a oportunidade e leia, crianças. Vamos fazer leitura dessas palavrinhas. Isso mesmo. E no exercício de número 2 de português, o que você vai fazer? Nós teremos uma legenda de algumas palavrinhas e você vai completar a frase corretamente. Cada palavrinha tem a sua frase certa, não esqueça, tá bom? E hoje nós vamos aprender em matemática os números pares e os números ímpares. Quem que já sabe para a professora par e ímpar? Olha só, a professora vai falar com você hoje que os números pares, eles são números que fazem agrupamento de 2 em 2 do mesmo elemento, da mesma espécie, crianças. E não sobra nenhum, fica igualzinho. E nós temos no nosso meio alguns elementos que formam parzinho, e isso são números pares. Um exemplo que a professora vai dar, olha aqui, ó. A meia, isso mesmo, nós usamos o que? Um par de meias. Também, outro exemplo que a professora vai dar são brincos. Nós usamos o que? Um par de brincos, não é verdade? Outro exemplo que a professora vai citar para você entender que esse agrupamento tem que ser 2 iguais, não pode sobrar. Também nós temos o que? O chinelo, isso mesmo. São um parzinho, né? Isso mesmo. Então, você entendeu o que é um número par? Quais são os números pares? 0, 2, 4, 6 e 8. Todos os numerais que terminam com esses números também são pares. Por exemplo, o 12. O 12 não termina com o 2? Ele também é um número par. E assim sucessivamente com os outros numerais, tá? Agora, eu vou explicar para você os números ímpares. Professora, mas o par ele forma 2 em 2. E o ímpar? O ímpar você forma 2 e sobra sempre um, crianças. Por exemplo, eu tenho meus 3 dedinhos aqui, ó. Eu vou juntar esses 2. Não sobrou um, crianças? Por isso que ele é ímpar, que vai sempre sobrar um. Ó, esse exemplo que a professora vai colocar aqui embaixo, é isso que acontece, ó. Circula, né, o numeral, ali o desenho, e sobrou o coleguinha do lado. Isso é um número ímpar. Entenderam? São agrupamentos de 2 em 2 e sempre sobra um. Isso que é o número ímpar. Deu para você entender? Par e ímpar. Eu espero que você tenha entendido, crianças, porque a professora vai estar passando para você um videozinho explicativo. E após, nós vamos desenvolver as nossas
atividades de par e nós vamos ímpar, falar para sobre você memorizar e para números você pares e aprender. números Acompanhe o ímpares. vídeo com a professora. Vamos começar contando até 10? Abra as palmas das suas mãos e... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Agora que já contamos até 10, vou falar sobre os números pares. Todos os números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8 são números pares. Para você entender melhor, eu trouxe alguns exemplos. Se eu separar 2 morangos, terei um par de morangos. Aqui, um casal, um par. Se eu separar 4 morangos, terei 2 pares de morangos. 1, 2. 2 pares de morangos. Se eu separar 6 morangos, terei 3 pares de morangos. 1, 2, 3. Se eu separar 8 morangos, terei 4 pares de morangos. 1, 2, 3, 4. Mas e os números ímpares? Todos os números que terminam em 1, 3, 5, 7, 9 são números ímpares. Se eu separar 3 morangos, formarei apenas um par. Um morango ficará sozinho. Se eu separar 5 morangos, formarei 2 pares de morangos e um ficará sozinho. Se eu tiver 7 morangos, formarei 3 pares de morangos e um moranguinho ficará sozinho, sem par. Já sei. Vou chamar o Maquin para ajudar. Oi, Maquin, tudo bem com você? Oi! Maquin, para as crianças entenderem melhor o que são números pares e ímpares, preciso de sua ajuda. Você só precisa responder uma perguntinha. Quantos anos você tem? Eu tenho 7 anos. 7 é um número par ou ímpar? Ímpar. Parabéns, isso mesmo. Muito obrigada pela ajuda, Maquin. Tchau, tchau. Tchau. Também trouxe outro exemplo. Olha quantas meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 meias e 11 é par ou ímpar? Se todos os números que terminam em 1, 3, 5, 7, 9 são números ímpares e 11 termina com 1, 11 é ímpar. E quantos pares e meias eu consigo formar com 11 meias? 1, 2, 3, 4, 5. Uma meia ficará sozinha. 5 pares de meias. Uma ficará sem par. Entendeu o que são números pares e ímpares? Espero que sim. Agora, crianças, vamos decifrar as nossas sílabas. No exercício número 1, você vai formar palavras que iniciam com essas sílabas aqui. Depois vai ler, ó. Ca, co, cu. Vamos ali abaixo, nós temos o nosso banco de palavras com os numerais e sílabas. Eu tenho o numeral 2 aqui, eu vou lá no meu banco de palavras e vejo qual é a sílaba. Qual que é? K, exatamente. Então, eu vou copiar aqui, ó, K. Qual que é o próximo número? 6. Qual que é a sílaba que tem no 6? Ma. Eu formei a palavrinha cama, e assim vocês vão fazer sucessivamente com cada numeral, olhando as suas sílabas. Isso mesmo. E no exercício de número 2, complete as frases com as palavras abaixo, crianças. Ó, eu tenho aqui esse banco de palavras, crianças. E você vai observar a frase e vai completar corretamente. Ó, letra A. O é de vidro. O que é de vidro, crianças, que eu tenho no meu banquinho de palavras? Ajude a professora. Isso mesmo, copo. Então, vou escrever ele ali dentro. Aí, minha frase vai ficar assim, ó. O copo é de vidro. No B, na fazenda tem um lindo... O que eu tenho na fazenda que é lindo? Responda a professora. C, adoro morar na minha...
Onde você adora morar, crianças? Está lá no banquinho de palavras. D. Tenho lápis no estojo. O que que é? O E. Meu irmão usa o quê? O que que meu irmão usa, crianças? Escreva ali. Na F, na salada tem. O que que na minha salada tem, crianças? Está ali no banquinho de palavras. E o G, minha professora usa o quê? Azul. O quê? Mande fotinha da atividade. E complete a frase corretamente. Vou estar aguardando, crianças. Agora, como nós vimos no vídeo, você estudou o que é par ou ímpar, certo? Então, acho que deu para você entender como que funciona a separação deles. Então, você vai observar e vai completar de acordo com os desenhos aqui, ó. No primeiro aqui, eu tenho caracóis, né? Então, quantos caracóis eu tenho aqui, crianças? Eu vou circular esses caracóis. Eu tenho um parzinho de caracol. Então, eu tenho 2, né? Que dá um par. Então, ele é o numeral par. Isso mesmo, crianças. E o próximo, qual que é? Eu tenho ali, ó, 4 coelhinhos. Vamos separar para ver se dá parzinho de 2 em 2? Ó, separei 2 coelhinhos. Depois eu separei mais 2. Então, quantos coelhinhos eu tenho, crianças? 4, isso mesmo. Eu tenho um par, 2 par de coelhinhos. Assim você vai fazer com a jarra, você vai fazer com o boné e também com as joaninhas, crianças. Vamos ler o informativo aqui abaixo com a professora? Acompanha aí, tá? Olha só. Quando formamos grupos de 2 em 2 elementos e não fica resto, dizemos que esse numeral é par. Todos os numerais terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 são pares. Isso mesmo, crianças. Você é 10, você é nota 1000, eu sei que você já entendeu os números pares ou ímpares. Vamos para o nosso próximo exercício, crianças. Você pode também aproveitar e colorir os desenhos para ficar a sua apostila bem bonita, tá bom? E agora, crianças, o número 2, você vai observar e completar de acordo com os desenhos, tá? Eu tenho no meu primeiro aqui, o patinho. Quantos patinhos eu tenho? Tenho um patinho só, ele tá sozinho, então ele é ímpar. Nas panelas, eu vou agrupar de 2 em 2, ó. Deu um parzinho, 2 parzinhos, 3 parzinhos de panela, ainda sobrou uma, né? Então, eu tenho quantas panelas? 7. 7 panelas com numeral ímpar, que eu tenho 3 pares. Assim, você vai fazer com o chinelo, com as abóboras e também com retróis de linha, crianças. E vamos ler o informativo aqui com a professora, ó. Quando formamos grupos de 2 em 2, os elementos sobram, dizemos que esse numeral é ímpar. Todos os numerais terminados em 1, 3, 5, 7, 9 são ímpares.